Olá, hoje iremos aprender a fazer venda utilizando o sistema. A tela para fazer venda é a tela de movimento. O atalho é esse, eu clico em movimento, ele abre para nós a tela de venda. Essa tela de venda temos a opção de fazer pedido, orçamento, se você tiver a opção de transferência vai estar habilitado ou outra opção que é própria do seu segmento. Nesse caso vamos fazer uma venda mesmo, padrão. Primeira opção, eu informar o cliente. Nesse caso, eu sei que o cliente é o código 1, que é o consumidor. No caso, por exemplo, se fosse um outro cliente, eu não sei o código, ou eu clico na lupinha para localizar o cliente, ou em cima do código eu aperto a tecla F5. Ele abre a consulta de cliente. Eu digito o nome do cliente. Por exemplo, vou pegar o consumidor. O próximo passo é o digitador. O digitador é o funcionário quem está fazendo a venda. Ou eu posso clicar aqui e descobrir e eu vejo que o meu código, por exemplo, é o código 2. Vou dando Enter até eu cair aqui nesse campo produto. Aqui no campo produto é onde que eu vou informar quais são os produtos que eu estou vendendo. Tem duas opções. Ou eu posso bipar o produto com leitor de código de barras, ou eu procuro. Por exemplo, vou dar F5 e vou procurar. Por exemplo, vamos escolher um produto qualquer. Eu clico uma vez e ele dá Enter. Outra opção que eu tenho, eu posso digitar. Eu digitando, o produto passa. Pode ter a opção seguinte, eu quero vender 3 quantidades. Está aqui selecionado. Eu vou dar um Enter, vou informar a primeira quantidade. Nesse exemplo, digita a quantidade primeiro, volto para o campo produto, ou volto com o mouse, ou Shift Tab eu consigo voltar. Vou dar o F5 no caso e vou procurar um outro produto, por exemplo. Dou outro Enter e ele passou. Lembrando que aqui nessa tela de cima tem que estar em branco. Os produtos têm que tudo ir caindo para o grid, embaixo. Se você olhar, por exemplo, esse último produto, foi um produto quantidade 3. Aqui está informado. Os códigos, a quantidade de cada produto e a descrição. Correto? Aqui vai somando os valores do produto. Eu passei um produto errado. Eu preciso excluir esse produto. Por exemplo, vamos pegar esse exemplo desse item. Eu preciso excluir. Eu clico nele uma vez e tem essa opção desse retirar o item selecionado. Clique em sim, ele retira. Outra opção que tem, por exemplo, nossa, eu preciso alterar o preço desse produto. Esse produto eu não vou vender ele R$19,99, vou vender ele a R$20,99, por exemplo. Eu posso clicar duas vezes, tem essa opção 1, eu clico para alterar o item. Aqui no preço unitário, eu informo qual é o valor. O sistema automaticamente corrige, eu informo o valor e digito um Enter. Então, tem essa opção a ser feita também por aqui. Informei os produtos que eu quero, eu vou gravar a venda. Vamos lá, eu vou clicar. Ou eu clico no botão gravar, ou eu aperto a tecla F3. A partir de que eu apertei a tecla F3 e gravar, para o cliente consumidor, importante lembrar que sempre quando for venda à vista, o cliente consumidor ele tem que estar marcado, tem que estar com padrão. Se for uma venda a prazo, antes de eu finalizar, clicar no botão gravar, eu preciso informar qual é o cliente que eu estou fazendo a venda. Se for uma venda a prazo, no caso. Nesse exemplo, é uma venda à vista. Então, aqui eu tenho a opção colocar desconto. Se eu for dar desconto, tem duas maneiras. Ou eu posso dar o desconto em reais. Por exemplo, vou dar o desconto de R$ 1,97 nesse caso. Aqui o sistema calcula a porcentagem e ele me joga o valor, que ficou 79. Ou eu tenho a opção de apagar e colocar qual que é o desconto que eu quero. Por exemplo, vou dar o desconto de 5%. Aqui tem a opção, caso queira,
de fazer a correção também do desconto, caso deseja. Por exemplo, eu apago e aqui eu posso informar. Por exemplo, nesse caso, ou eu informo esse valor, ou posso informar outro valor que eu queira. Por exemplo, para arredondar o valor. Então, daí esse desconto. Aqui ficou esse valor para o cliente pagar, R$ 76,90. Aqui o sistema pergunta qual que é a forma de pagamento desse valor. Vamos escolher uma primeira opção, dinheiro. Seleciono dinheiro e dou um Enter e ele já pega a própria opção que dinheiro é à vista. E clique em confirmar. Quando eu clico em confirmar, ele já limpa essa opção que tinha aqui e traz para cá com a forma já utilizada no pagamento. Então aqui o sistema automaticamente já entende que essa forma de pagamento vai ser em dinheiro. Se eu clicar no botão OK, essa forma já vai ser finalizada, essa venda. Então, essa é a maneira de finalizar uma venda no dinheiro. Eu informo a forma e depois a condição à vista. Lembrando que a opção carteira, eu utilizo ela somente em vendas a prazo. Ok? Vamos desmarcar então essa opção dinheiro, eu vou colocar uma outra opção. Então, a forma em dinheiro, selecionei dinheiro e dou OK, confirmar e depois dou OK e finalizo. Vamos colocar agora que eu vou dar, essa venda vai ser no cartão. Seleciono a opção cartão e escolho quantas vezes que vai ser. No caso, vou colocar 3 vezes. Coloquei aqui 3 vezes, ele calculou aqui. Depois eu dou OK. Esse exemplo aqui nós estamos utilizando a tela de pré-venda. Se não fosse pré-venda, na hora que você clicasse em confirmar, ele ia abrir uma outra tela para perguntar qual que é a bandeira. Nesse caso aqui ele não vai perguntar. Então, se for no cartão em 3 vezes, selecionou aqui, sumiu, não está aparecendo mais aqui, dou OK. Outra opção que eu posso finalizar a forma de pagamento é em duas formas de pagamento. Por exemplo, o cliente vai pagar R$ 30 em dinheiro e o restante ele vai pagar no cartão, por exemplo. Vamos colocar que ele vai pagar em 30 dias, que seria o crédito. Então, aqui ó, o sistema entende que essa venda de R$ 76,90 foi dividida em duas formas de pagamento. As duas são à vista. Uma é dinheiro e a outra é cartão de crédito. Então, está aqui informando. Nesse caso, vamos finalizar, só dar o OK. Aqui ele pergunta se eu quero imprimir o movimento. Se você quiser, você clica em sim, ele imprime. Nesse caso, não vou imprimir. Finalizou a venda. Já sumiu daqui. Outra opção de venda é a venda a prazo. Como que funciona o processo da venda a prazo? Primeira coisa na venda a prazo, eu preciso informar quem é o cliente dessa venda a prazo. Então, eu vou dar um F5 no campo cliente. Se tiver selecionado algum cliente aí, você clica e seleciona. Ou clica na lupinha ou dá o F5 e digita. Nesse caso, eu vou informar o cliente teste. Informei o cliente teste, vou colocar qual que é o código do digitador e vou passar o produto. Nesse caso, vou pipar um produto. Se eu quero passar de mais uma quantidade, lembrando, eu informo a quantidade primeiro, depois eu digito o produto. Então, aqui tem 3 produtos, são 4 e quantidade em 2 itens. Aqui ele mostra para nós a quantidade de itens, 2, e quantidade de produtos, 4. Ele vai somar para nós. E aqui ele mostra as informações desse cliente também. Esse cliente teste também. Ele está aqui os dados financeiros dele. Feito isso, essa venda a prazo, se você quiser fazer alguma alteração na venda ou excluir um item, é o mesmo processo. Ou eu clico 2 vezes, ou clico para alterar o item, ou para excluir o item. Alterar o item, eu posso alterar tanto a quantidade quanto o valor. Nesse caso, vamos alterar a quantidade, por exemplo. Aqui eu não vou comprar uma quantidade, vou comprar 2, por exemplo.
digito a quantidade do uso, vou dando Enter até o produto cair para o grid. Feito isso, clico no botão gravar ou aperto a tecla F3. Fiz isso, nesse caso eu não vou dar desconto por ser uma venda a prazo. Vou informar qual que é a forma, prazo. Posso tanto digitar ou clicar aqui e selecionar prazo. Quando é prazo, obrigatoriamente eu tenho que informar a carteira, pois eu posso utilizar boleto, notinha, promissória. Isso vai depender do seu segmento e a maneira que você está combinando com o seu cliente. Nesse caso, vamos escolher a opção promissória. Escolhi a opção promissória. Aqui eu posso escolher se eu quero 2 vezes, 3 vezes, 30 dias. Irei escolher a opção, por exemplo, 2 vezes. E dou confirmar. Aqui eu tenho a opção o seguinte: se eu quero alterar os valores de cada parcela. Por exemplo, nesse botãozinho azul, aqui ele informa alterar os dados da forma de pagamento selecionada. Eu clicando aqui, ó, e aqui, ó, nesse campo valor, eu clicando 2 vezes, eu posso informar qual é o valor da primeira parcela. No caso, vou arredondar para 50. O sistema já corrige para nós a segunda parcela. Tanto a primeira quanto a segunda fica corrigidas. Depois clico no botão gravar. Pergunta se eu confirmo as alterações, clique em sim. Se você olhar aqui, ele confirmou, tá vendo? Uma em R$50, outra de R$ 49,95. Você tem essa opção a ser feita quando é uma forma de pagamento a prazo. Você clica no botão OK. Nesse caso aqui eu não tinha colocado um saldo, por isso que aparece essa mensagem. Aqui ele pergunta, no caso, se você deseja imprimir a promissória. Se você utiliza a promissória, você clica em sim. Se não, você não precisa, pode clicar em não. Se você quiser imprimir movimento, você também pode imprimir. Por exemplo, pode acontecer que você esqueceu de imprimir um movimento ou deu algum erro. Tá vendo que aqui embaixo tem essa opção menu rápido, que seria uma opção de menu de ajuda? Se eu clicar e apertar a tecla F10, que é o atalho, ele tem as opções. Eu quero abrir um movimento, consultar o último movimento, consultar movimento, habilitar botão gravar. No caso, a gente quer isso aqui, ó, a opção imprimir último movimento. Clico. Aqui, ó, ele aparece. Eu quero imprimir a promissória, eu clico na promissória. Se eu quero imprimir o carnê, eu clico no carnê. Se eu quero imprimir o movimento, eu clico no movimento. Você escolhe o que você quer imprimir e você imprime, ok? Feito isso, pode sair que depois você pode realizar a próxima venda. Então, esse é o processo que nós temos para utilizar para fazer a venda utilizando a tela de venda do sistema.